Sabe aquela ideia de que o Brasil é um país de contrastes? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, numa história contada a partir de dois pontos que parecem não conversar. Uma capacidade de inovação simplesmente incrível e, ao mesmo tempo, um desafio gigantesco chamado desigualdade. Para começar, vamos olhar para isso aqui. É uma solução de uma empresa chamada Livre. Um kit super engenhoso que se encaixa em qualquer cadeira de rodas manual e, pronto, ela vira um veículo elétrico. Pensa só no que isso significa. É uma inovação que devolve para uma pessoa o que é mais valioso: autonomia e liberdade. Agora, vamos dar um salto. Da solução pessoal para uma de escala nacional. Isso aí que a gente vê são os balões de vigilância da Altave. Pura tecnologia de ponta, usada para garantir a segurança lá nas Olimpíadas do Rio. Foi uma vitrine da capacidade tecnológica brasileira para o mundo todo ver. E para fechar essa primeira rodada de exemplos, segura essa conexão que é surpreendente. A L'Oréal desenvolveu aqui no Brasil o protetor solar Antélios. E o segredo dele é o Airlicium, um material que a NASA criou, veja só, para capturar poeira no espaço. É ciência interplanetária dentro de um produto que está na prateleira da farmácia. Ok, então, esses exemplos são fantásticos, mas eles são só a ponta do iceberg. Eles não são casos isolados, sabe? Pelo contrário, fazem parte de um ecossistema de inovação muito forte e diversificado que pulsa no Brasil. E essa inovação aparece em tudo que é canto. Na nanotecnologia, por exemplo, a Caesar cria parafusos e porcas que aguentam a corrosão 20 vezes mais. Na biotecnologia, a Neovec pega a pesquisa de ponta, super complexa, e transforma num larvicida que está lá, no supermercado. A Nexto já usa sensores para garantir a qualidade de tudo, desde comida congelada até a temperatura de data centers. E a Precon? A Precon está construindo prédios como se estivesse numa linha de montagem de carro. É um cenário impressionante. Toda essa capacidade de criar e inovar é fantástica, né? Mas e aí? Como é que isso se reflete no desenvolvimento do país como um todo? Para entender isso, a gente precisa sair desses exemplos e olhar o quadro geral, a visão macro. E para medir esse progresso, existe uma ferramenta que o mundo todo usa, o famoso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. É basicamente uma nota que a ONU dá para os países, fazendo uma média de como vão a saúde, a educação e a renda da população. E aí vem a notícia que, no papel, é muito boa. Segundo o relatório mais recente da ONU, o Brasil está oficialmente no grupo de países com alto desenvolvimento humano, ou seja, está entre os bem posicionados. Traduzindo isso em ranking, o Brasil ocupa a posição 84 no mundo. Um número que, de cara, parece bem respeitável, né? Confirma aquela ideia de alto desenvolvimento. Só que a história tem um outro lado. É exatamente aqui que a narrativa dá uma virada. Porque existe uma outra forma de ler esses dados, uma que inclui um fator que, no Brasil, muda completamente o jogo: a desigualdade. Então fica a pergunta, o que esse número 84 realmente esconde? O que uma média como essa não consegue contar sobre a vida real das pessoas no dia a dia? Para responder a isso, a própria ONU criou uma outra medida, o IDH ajustado à desigualdade. A lógica é simples, não adianta só olhar a média de desenvolvimento. É preciso ver como ele é distribuído. É como se fosse um choque de realidade aplicado aos números. E o resultado desse ajuste? Bom, é um DAC. Quando a desigualdade entra na conta, o Brasil simplesmente despenca no ranking. Cai da posição 84 para 105. É uma queda livre de 21 posições. E aqui está o ponto crucial. Com essa queda, a nota do Brasil muda de categoria. Sai de alto desenvolvimento e cai para médio desenvolvimento. É como se a desigualdade, sozinha, roubasse uma parte gigantesca do desenvolvimento que o país construiu. Para muita gente, é como se esse progresso nunca tivesse chegado de verdade. E é isso que nos traz de volta ao começo de tudo. De um lado, um Brasil que inova, que cria tecnologia de ponta. Do outro, um Brasil com uma desigualdade imensa. A grande pergunta que fica é: dá para juntar esses dois Brasis? Essa imagem aqui resume bem o conflito, não acha? De um lado, o Brasil do jaleco branco, do laboratório super moderno, e do outro, o Brasil da vida como ela é, do dia a dia no supermercado, onde a conta da desigualdade realmente aparece. São dois mundos, existindo no mesmo lugar. E essa tensão toda fica muito clara numa fala do fundador da Livre, lembra? A empresa do kit para cadeira de rodas lá do começo. Olha só o que ele contou.
Eu me preocupava mais com o apelo social e não conseguia fazer com que alguma empresa se interessasse porque não mostrava um mercado potencial. Tá aí, né? O eterno dilema entre criar algo com baita impacto social e, ao mesmo tempo, provar que aquilo é um bom negócio. E a gente termina com essa provocação. A capacidade de inovar, de criar soluções incríveis, a gente já viu que o Brasil tem. Isso é fato. Mas a questão que fica no ar é: será que essa mesma inteligência, essa mesma engenhosidade, pode ser usada para resolver o nosso maior desafio de todos, que é justamente construir a ponte entre esses dois Brasis? Porque a resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir o futuro do país.